Irmãos, hoje é um dia importante para mim, para a nossa comunicação com vocês. Eu quero falar a toda a igreja brasileira sobre um assunto que eu estudo. Esse assunto tem mais de 40 anos. Tenho hoje 84 anos e me apaixonei. Um homem chamado José Boechat Pinto me instruiu, começou a me instruir, né, sobre a segunda vinda do Senhor. E assim eu tenho feito desde aquela época, mais de 40 anos, né? O Boechat já faleceu, né, está com o Senhor, e eu continuo estudando sobre a segunda vinda do Senhor, né? Nos últimos anos, nós temos, nos últimos 3 anos, nós temos aprofundado no estudo do número 10 na Bíblia, né? O número 10, né? Eu vejo hoje, irmãos, um esforço muito bonito, muito lindo, de estudiosos sobre escatologia e que estão nos ensinando, nos mostrando sinais tão evidentes sobre a próxima vinda do Senhor agora, né? Eu vi agora recente um estudo de Elon Musk sobre a inteligência artificial, né? Então, tudo que a gente está vendo, o outro pregador, um homem de Deus, uma pessoa que tem profundo conhecimento da palavra de Deus, ensinando sobre o www, né? E assim por diante, sinais estão se multiplicando. Impossível você assim, catalogar. Há uns 2 anos atrás eu estava catalogando os terremotos, vulcões. Agora não dá mais para catalogar, né? Sinais, né? Então, eu tenho estudado sobre isso na palavra e também acompanhado os sinais, né, que são claros, previstos lá em Lucas 21, Mateus 24, né? Todos eles previstos na palavra de Deus, né? Só que de uns 3 anos para cá, me despertou estudar o número 10 na Bíblia. Olha que interessante. 10 mandamentos, né? 10 leprosos, 10 pragas, 10, né? E começamos a examinar o número 10, né? Então, irmãos, depois desses 3 anos estudando o assunto, eu decidi entrar em contato com a igreja brasileira, com a igreja mundial, em várias línguas, né? Nós estamos sendo divulgados em várias línguas, a nossa palavra, em relação a esse número. Nos dedicamos e agora eu decidi publicar. Agora eu tenho paz para publicar a respeito disso, né? E é isso que eu começo a fazer hoje. Estarei gravando meia hora, 2 vezes ao dia, 2 vezes por semana, meia hora, aproximadamente 20 minutos, meia hora, 2 vezes por semana, né? E eu quero então pedir a você que examine o que eu vou falar. Examine de perto o que eu vou falar. Confira os textos, né? Dê sua opinião
Eu não tenho toda a verdade, né? Mas eu sei que o Senhor tem me ensinado sobre isso. Isso eu sei, né? Talvez por causa da minha paixão para conhecer a respeito da segunda vinda do Senhor, né? E me preparar, né? Me preparar para o arrebatamento, né? Não só a mim, mas aqueles que estão próximos de mim, né? Estou ensinando isso o tempo todo, como nos preparar para o arrebatamento, né? Que está ligado à segunda vinda, evidentemente, não é? Porque descobri que nem todos vão ser arrebatados, nem todos os crentes serão arrebatados agora, né? Então, eu quero começar fazendo essa observação, né? E começar abrindo a Bíblia no texto que mais me chamou a atenção inicialmente sobre esse assunto, que está aqui no Salmo de número 90. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, né? O primeiro salmo, portanto, foi escrito por Moisés, está aqui, né? A autoria de Moisés. O salmo todo dá uma ideia do que tem acontecido, ocorrido com o povo judeu. Todo o salmo fala de Moisés, mas fala do povo de Moisés. Abre lá um texto, Gisele. Aí você lê para mim o texto do primeiro versículo. Você podia anotar no papel para mim, se não for muito longo. Então, irmãos, o Salmo 90 é um retrato do que tem acontecido com o povo judeu na história. E claro, também com Moisés, porque Moisés viveu isso 80 anos, né? 40 anos no deserto, se preparando, né? O Senhor preparando ele para trazer os princípios da lei, da justiça de Deus, né? E depois mais 40 anos conduzindo o povo pelo deserto, né? Então fala de Moisés sim, mas fala do povo de Deus, esse salmo, né? Depois você pode examinar. Eu vou ler para você apenas um versículo agora do Salmo 90. Apenas o versículo 10. Por coincidência, o texto mais importante que eu vou examinar está no versículo 10. Não creio que isso seja uma coincidência, não. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Está aqui, né? Vamos pensar nesses 10 anos. Em havendo vigor, a vida desse povo aqui segue por mais 10 anos. Está aqui, ó. Em havendo vigor, mais 10 anos. Então, a nossa questão escatológica aqui está ligada com esses 10 anos aqui. É claro, com os 70, evidentemente, né? E depois com os 10. Então, um total de 80 anos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, só a primeira vez. A primeira vez? Só a primeira vez que acontece. Gênesis 5,14, né? Hã? Gênesis 5,14, a primeira vez que fala do número 10. Pois é, mas o que fala lá? Vem para mim. Todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. Mas não é isso aqui. 910 anos e morreu. Uhum. Tá, mas depois eu vou examinar. Deixa eu seguir aqui. Isso aí depois tem que... Então, irmãos, vamos voltar a pensar nesse texto aqui.
a nossa vida, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Então, vamos examinar esses 10 anos finais, né, do povo judeu, 10 anos. O que significa isso, irmãos? O que significa isso? Esses 10 anos a mais, em havendo vigor, a 80. O povo de Israel surgiu com Abraão, você sabe, né? Depois vem Isaac, vem Jacó. O povo fica escravo no Egito, né? Posteriormente, cerca de 430 anos. Né? O povo é conduzido por Moisés pelo deserto, é liberto, né, do Egito. Né? Mas você pode perceber que esse povo sempre foi escravo, quase sempre. Foi escravo de algum povo, algum outro povo. Né? Lá na frente, 40 anos depois, Josué introduz o povo na terra de Canaã. Josué é um guerreiro, toma aquela terra para o povo dele. Né? Só que se você examinar bem o período dos juízes, você vai descobrir que por quase 100 anos, no período dos juízes, o povo judeu esteve escravo de outros povos. É uma saga desse povo, sempre por causa do pecado, sempre. Né? Escravo de outros povos. Né? Aí vem o tempo dos reis, né? O rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, e, enfim, o tempo dos reis, que durou aí uns 500 anos, mais ou menos uns 500 anos, o tempo dos reis, né? E olha o que acontece. No tempo dos reis, no ano 721, 10 tribos foram levadas cativas. Levadas cativas para a Assíria. Né? Ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos foram também levadas cativas, alguns anos depois, por volta do ano 600, para a Babilônia. Então agora, não tem representante de Deus na terra. Não tem. Porque o povo está cativo. Os assírios cativaram 10 tribos. Nabucodonosor, 2 tribos. O que acontece então agora? Não há um representante de Deus na terra. Não tem. Deus não vai colocar um cativo para representá-lo. Não é da sua natureza fazer isso. Né? Então aí nós entramos no tempo dos gentios. O Senhor fala do tempo dos gentios aqui em Lucas 21, 24. Né? O tempo dos gentios. Irmãos, esses assuntos, nós estaremos voltando a eles repetidamente para vocês entenderem sobre a segunda vinda do Senhor. Né? E quero chamar a atenção do seguinte. Eu não estou marcando dia e hora. Eu não posso. Dia e hora, não. Mas a época, sim. Eu tenho o dever, né? Eu tenho o dever de examinar em relação aos tempos de Deus, as épocas que o Senhor vem e faz, né?
Veja que em Mateus 16, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Mateus 16, 1 em diante. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha aqui. Nós temos o dever de discernir os sinais dos tempos. O Senhor está repreendendo aqui os fariseus, porque não souberam discernir os sinais dos tempos. Por quê? Porque ele estava lá. O próprio Messias estava lá sentado com eles conversando. O Messias que viria a primeira vez estava lá. Mas eles não creram naquilo. Irmãos, exatamente isso aqui está acontecendo hoje. Exatamente está acontecendo hoje. O Messias está aí. Mas nós, o povo, as igrejas de um modo geral, os pastores estão levando uma vida normal. Estão levando uma vida como se Jesus fosse voltar daqui 50 anos. Isso já aconteceu naquela época. Quem recebeu o Messias? Uma viúva, né? Um homem de Deus que queria colocar o Messias no colo, né? Os pastores, a própria família dele, do Senhor, João Batista, e foi só. A religião rejeita Jesus. A religião tem vida própria e rejeita Jesus, né? Então ele está advertindo aqui, ó, vocês podem discernir o sinal do céu e não podem discernir os sinais dos tempos. Então nós vamos examinar isso profundamente com vocês. 2 vezes por semana eu estarei com vocês conversando sobre esse assunto. Nós vamos investir, nós vamos impulsionar essas palavras, nós vamos pedir que você divulgue, porque é um assunto que eu não vou dizer que eu sei tudo, evidentemente que não. Portanto, eu quero ouvir você, quero ouvir suas opiniões. Mas é um assunto que eu examino há muitos anos. Mais de 40 anos. Então, irmãos, qual o sentido desse número 10? Primeiro, em havendo vigor, a 80. Então, esses 10 anos, o Senhor prorrogou na vida de Israel. Esses 10 anos. Mas antes de falar sobre os 10 anos, eu preciso terminar um raciocínio com vocês, né? Preciso terminar um raciocínio aqui, que é o seguinte. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, né? Judá é a tribo messiânica, né? A tribo que traria o Messias ao mundo, né? Agora Judá está cativo, né? Mais tarde foi levado cativo, o povo foi levado cativo, a nação se tornou uma nação escrava, né? De Babilônia, né? Só que mais tarde, né? Babilônia cai nas mãos dos medos e dos persas. Naquela época, o império medo-persa se tornou um império mundial. E Babilônia caiu debaixo do jugo do império medo-persa. Mais tarde, o império medo-persa cai nas mãos dos gregos. Mais tarde,
o Império Grego é subjugado pelo Império Romano, e durante todo esse tempo, os judeus estão debaixo dessa escravidão. Quando Nosso Senhor veio, ele exerce o seu ministério descalço, se declarando escravo dos romanos. O escravo não podia usar sandália no Império Romano. Então ele se declara escravo do Império Romano. Né? Nós fomos salvos por um escravo. Né? Por um escravo. Pentecoste veio para escravos. Presta atenção. Presta atenção. Pentecoste veio para escravos. Nós fomos salvos por um escravo. Pensa nisso aí. Né? Então, irmãos, o tempo passa, o Império Romano também cai, né? O Império Romano cai, no tempo de Constantino termina a perseguição sobre a igreja, né? O Império cai, e lá na frente, para resumir esse ponto, lá na frente, 1947, dia 29 de novembro de 47. Guarde essa data, 29 de novembro de 47. 29 de novembro de 47, a ONU tem pouco mais de 30 nações. E a ONU vai votar a partilha da Palestina. A ONU vai votar a partilha da Palestina. E é uma história tão linda que eu vou voltar a essa história outras vezes, para vocês entenderem todo o processo, para entender sobre o número 10. Por que esse 10 aí, não é? Então, nessa data, a ONU era dirigida por Oswaldo Aranha, um brasileiro, né? Presidente da ONU, da Assembleia naquele dia, né? A ONU, por 2/3, aprovou a partilha da Palestina, devolvendo Israel uma parte da terra. Agora, então, devolvendo a metade de Jerusalém, né? A outra metade ficaria com a Palestina mesmo, né? Com a Jordânia, ficaria com eles, né? Com os jordanianos. Então, irmãos, esse fato marcou o fim da escravidão. Marcou o fim da escravidão. O Holocausto tinha acontecido recentemente. Né, o Holocausto. E quando acontece o Holocausto, o povo teria, eu vou explicar isso depois, mais 70 anos. O povo teria mais 70 anos. Eu vou explicar isso depois com mais detalhes. Então, a nossa vida sobe a 70 anos. Se você somar, porque o povo nasce como nação novamente, surge como nação novamente, o povo surge como nação novamente, nessa data de 29 de novembro de 47. Só que Ben-Gurion ele leu a nova Constituição no dia 14, foi à noite, 14 para 15 de maio do ano seguinte, de 48. Então agora você soma, né? Aí você tem a profecia de Daniel, tudo. Eu vou explicar depois, em outra palavra. Você soma 70 anos, vai dar 2018. 2018. Só que tem mais 10 anos.
2018 mais 10, 2028. Estamos em 2022. Eu estou marcando Jeior? Não. Eu estou falando da época. É nesses 10 anos que o senhor volta. Jeior, nunca vamos saber. Mas nesses 10 anos o senhor volta, né? Deus abençoe. Estarei conversando com vocês agora 2 vezes por semana em cima desse assunto, trazendo muitos detalhes a mais. Fica com Deus.